Estamos seguindo na nossa sequência de estudos no livro de Apocalipse. Acredito que tem sido edificante para os irmãos, pelo menos eu louvo ao Senhor. Tem me ajudado, tem me abençoado muito enquanto estudo, preparo as lições do livro de Apocalipse. Lembrando aos irmãos, como já anunciamos desde o início, que o livro de Apocalipse não foi escrito para satisfazer as nossas curiosidades acerca do futuro. É certo que Apocalipse revela muita coisa sobre o plano de Deus para a história desse mundo. Revela como Deus vai completar aquilo que Ele planejou desde a eternidade. Revela como Jesus Cristo voltará a segunda vez, não para morrer na cruz, não para viver em condição humilde, mas voltará como juiz, como rei de toda a terra, para estabelecer o seu reino. Nos fala sobre como entraremos no estado eterno, tudo o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, coisas que os olhos não viram, os ouvidos jamais ouviram. Apocalipse revela essas coisas, mas o propósito principal não é revelar esses detalhes. O propósito principal é a glória do Senhor Jesus Cristo, é exaltar o Cordeiro de Deus, é mostrar que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Apocalipse João inicia o livro dizendo revelação de Jesus Cristo. Acima de tudo, esse livro tem o propósito de exaltar, de revelar, de mostrar quem é o Senhor Jesus Cristo e nos deixar assim, nos tornar apreciadores, nos fazer encantados com aquilo que Cristo é, sua glória, seu poder, a sua capacidade de realizar todo o seu plano. Estamos no capítulo 3, seguindo no estudo das cartas, hoje estudando a carta à igreja em Filadélfia. Capítulo 3, a partir do verso 7, é onde encontramos o texto da carta à igreja em Filadélfia. Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3 e vamos ler esse texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor nosso Pai, pedimos que o Espírito do Senhor, que nos deu esse texto e que fala às igrejas, possa falar aos nossos ouvidos nesse momento. Em nome de Cristo oramos. Amém. O título que poderíamos dar para a igreja em Filadélfia é a Igreja Perseverante. A Igreja Perseverante é um título apropriado para a igreja em Filadélfia. Infelizmente, quando pensamos em perseverança, nós podemos logo lembrar da história da igreja, mesmo na história bíblica, de inúmeros exemplos de pessoas que não foram perseverantes. Inúmeros exemplos de pessoas que começaram bem a sua corrida de fé, começaram até empolgados com o Senhor, mas não continuaram,
São pessoas como aquelas sementes lá na parábola do semeador, que foram lançadas no terreno rochoso, que por causa disso nasceram rapidamente, mas logo secaram. Quando veio a provação, quando veio a perseguição por causa da palavra, aquelas sementes secaram e jamais produziram frutos. Mesmo entre os companheiros de Paulo, quando lemos a história das viagens de Paulo, as equipes de missões que trabalhavam com ele, nós encontramos alguns que começaram muito bem, mas não terminaram bem. Entre os companheiros de Paulo tem um homem chamado Demas. Na primeira experiência de prisão de Paulo, quando ele escreveu as 4 cartas da prisão, naquela primeira experiência em Roma, Paulo menciona esse Demas como um companheiro. Ele elogia até, ele manda saudação para as igrejas, incluindo o nome de Demas, isso é, Demas estava com Paulo em Roma, ajudando o apóstolo Paulo no tempo da sua prisão, ainda perseverante na missão que o Senhor tinha lhe dado. Na segunda vez que Paulo está preso, quando ele escreve a epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Um homem que começou bem, um homem que serviu, um homem que foi recomendado pelo apóstolo Paulo, mas não perdurou na carreira, não tinha perseverança, empolgação, desejo, ímpeto, mas não tinha perseverança, e tudo se perdeu. Muitas vezes tenho dito para os irmãos aqui, o mais importante não é como nós começamos, mas como terminamos. Começar bem, todo mundo começa bem. Quando penso nessa ideia de começar bem, eu sempre lembro das maratonas. Lembra da maratona em São Paulo, a São Silvestre? Todo mundo começa bem. É aquela multidão de gente empolgada, pulando, e você olha e diz: poxa, vai ser uma multidão cruzando a linha final. Mas é assim? Não. Começar bem, irmãos, é fácil. Mas o importante não é se começamos bem, o importante é se terminamos bem. E para terminar bem, precisamos ter perseverança. Precisamos conservar aquilo que o Senhor nos deu, para que ninguém tome a nossa coroa. É isso que o Senhor diz à igreja em Filadélfia, e elogia essa igreja, porque em meio a todas as provas, ataques terríveis, nessa cidade, como em outra que lemos, tem uma sinagoga chamada Sinagoga de Satanás. Lembra, em Pérgamo tinha o trono de Satanás. A igreja de Filadélfia está sendo atacada por judeus que têm ódio dos cristãos, que acham que Jesus é um falso Messias, não acreditam que ele é o Filho de Deus, e na verdade se julgam o povo de Deus, mas Jesus diz: eles não são, eles mentem, eles não são uma sinagoga de povo constituído de pessoas que amam a Deus, eles são um ajuntamento, uma sinagoga de Satanás. E a igreja em Filadélfia estava sendo atacada diretamente por Satanás e pelos servos de Satanás, que tentavam desestabilizar e destruir a obra do Senhor naquela cidade. Mas a igreja é reconhecida pela sua resistência. Devemos lembrar disso, meus irmãos. Se estamos resistindo, se estamos conservando o que temos, se somos capazes de segurar firmemente a nossa confissão e a nossa fé em tempos bons e em tempos ruins. Igreja de Filadélfia, em Filadélfia, a semelhança da igreja em Esmirna, é uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. Interessante, várias vezes o Senhor diz: conheço as tuas obras, faz um elogio, mas diz: mas tenho contra ti isso ou isso. Filadélfia não tem isso, nenhuma repreensão. Era uma igreja pequena, certamente, uma igreja que estava sofrendo terrivelmente, mas uma igreja fiel ao Senhor. E o Senhor não tem nada do que reclamar dessa igreja. Essa foi uma marca interessante na igreja em Filadélfia. A cidade de Filadélfia era uma cidade conhecida pelos frequentes abalos sísmicos. Havia muito terremoto ali, a cidade mais de uma vez foi destruída por esses terremotos. Os historiadores dizem que essa cidade, os muros dela sempre estavam rachados. As pessoas moravam em construções inseguras por causa dos constantes terremotos. E é interessante, mesmo morando numa cidade perigosa, com esse risco de desabar a casa sobre eles, eles continuavam ali.
Então parece que fazia parte do espírito dessa cidade a ideia de resistir, não fugir. Se há perigo, se há dificuldades, a gente tenta fazer o que é possível, mas não vamos fugir, não vamos desistir por causa das lutas. A própria população da cidade tinha isso como parte, como uma característica da cidade. A perseverança da população certamente merecia destaque, mas para o Senhor Jesus, o que se destaca na cidade não é tanto essa coragem do povo, mas a coragem da igreja, que é perseverante não diante de abalos sísmicos e terremotos, mas diante de ataques terríveis de Satanás, que tenta destruir o povo de Deus de todas as formas. O Senhor reconhece isso e Ele ressalta a perseverança da igreja, e Ele mostra que essa igreja de fato serve como um bom exemplo para todos nós na nossa corrida cristã. O Senhor Jesus Cristo é glorificado na nossa perseverança em segui-lo fielmente a despeito das provações. Se você pretende glorificar a Deus, se você pretende ter a sua vida exibindo a glória do Senhor, lembre-se disso, que o fato de nós perseverarmos em seguir fielmente a Cristo, mesmo nas provações, isso redunda em glórias ao nome do Senhor. Essa é uma forma especial de adorar Jesus Cristo. Ser perseverantes, não desistir por causa das provações. Como é que essa lição aparece na carta a Filadélfia? De algumas maneiras. Em primeiro lugar, vemos a glória do Senhor naqueles que são perseverantes no verso 7. Porque no verso 7 vemos que Cristo está do lado dos fiéis. Cristo está defendendo e cuidando dos que são fiéis. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, já falamos sobre anjo, que significa o mensageiro, o líder, não estamos falando de um ser angelical. Há até alguns que pensam assim, mas não vejo como você poderia entender que esse anjo da igreja seja realmente um anjo, mesmo porque esse anjo está entre aqueles muitas vezes que recebe repreensão, que o Senhor chama para que ele se arrependa junto com a igreja. E como eu já disse, para anjos, seres angelicais, não existe chamado arrependimento. Anjos que pecam, eles são condenados, são separados do Senhor, como foi Satanás e um terço dos anjos na sua rebelião. Não existe segunda chance. Então, o anjo, na verdade, é o mensageiro, é aquele que lidera, aquele que prega a palavra, que ensina. A palavra anjo significa mensageiro. Ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro. Interessante isso, o santo e verdadeiro. Os irmãos lembram do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías. Esses dois títulos são títulos para o Deus de Israel, o santo, o verdadeiro. De propósito, o Senhor Jesus utiliza esses dois títulos para ele, escrevendo à igreja em Filadélfia. Por quê? Porque os judeus conhecedores do Antigo Testamento estão negando a divindade de Cristo, estão atacando a igreja que serve a Cristo, porque eles acham que Jesus é um falso Messias. Ele não tem as credenciais do Antigo Testamento, ele não cumpre as profecias. E o Senhor utiliza então títulos do Antigo Testamento para deixar bem claro: eu sou o Deus eterno, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Isso mostra que o Senhor supre a necessidade dos fiéis. A igreja em Filadélfia precisava disso, precisava de uma carta, de uma comunicação, onde Jesus se apresentasse como o autêntico Deus, o verdadeiro Deus. Eles criam nisso, mas parece que as provações estavam sendo tão fortes que alguns estavam vacilando, atacados por esses judeus, esses falsos judeus. Então o Senhor supre a necessidade deles, dizendo: eu sou Deus, eu sou o Deus eterno, o santo, o verdadeiro, aquele que é separado do mal e que separa um povo para si. Eu sou o autêntico. Veja que as duas palavras estão demarcadas, qualificadas por esse artigo definido. O santo, não tem outro igual. Eu sou o autêntico, o verdadeiro, o único,
O Senhor utilizava muitas vezes essas expressões de singularidade, como eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, sempre definindo a si mesmo de uma maneira única, como ninguém mais poderia se definir. Portanto, vemos nessas expressões o Senhor cuidando dos fiéis e dando para eles o que eles precisam. Mas também vemos o Senhor agindo soberanamente em favor dos fiéis, dos que perseveram. O versículo continua dizendo: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa expressão, a chave de Davi, claro que tem uma conotação judaica muito forte, porque quando pensa em Israel, quando pensa no reino de Israel, logo se pensa no rei Davi. Em Isaías 22 e 22, tem uma informação interessante que muito provavelmente o Senhor Jesus está pensando nesses versos, quando descreveu a si mesmo como aquele que tem a chave de Davi. Deixa marcado o Apocalipse 3 e veja Isaías 22. Temos um trecho descritivo histórico aqui no profeta Isaías, onde ele fala da substituição de um mordomo especial por outro. Um mordomo chamado Sebna, que seria retirado, e um outro chamado Eliaquim iria assumir essa posição de mordomo especial do palácio do rei. Isaías 22, por exemplo, no verso 20 diz: naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Veja o poder, a dignidade que esse Eliaquim, esse mordomo, ia ter, não é? Ele ia assumir uma posição de grande autoridade perante o povo. Mas ele continua: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Lá em Apocalipse a expressão eu tenho a chave de Davi, e aqui é muito claro em Isaías, e diz: ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Não é coincidência que Jesus utilizou exatamente as mesmas palavras. Por que o Senhor utiliza essa expressão? Chave de Davi, como disse, vem de Isaías 22, 22, onde esse Eliaquim é elevado à categoria de mordomo-chefe. E como mordomo-chefe, tendo todo esse poder, ele controlava quem tinha acesso ao rei ou não. Ele tem a chave de Davi, isso é, ele tem um certo controle para liberar ou recusar pessoas que vêm perante o trono de Davi. E o Senhor Jesus então está dizendo: eu é que tenho essas chaves da casa de Davi. Para os judeus, falar em casa de Davi era falar na reunião do povo de Deus. Quem pertence à casa de Davi são os escolhidos de Deus, são aqueles que fazem parte do autêntico povo que conhece o Senhor. Os judeus pensavam assim, os judeus de Filadélfia pensavam assim, e olhavam para os cristãos dizendo: esses estão fora da casa de Davi, eles não são o povo de Deus. Os judeus de Filadélfia expulsaram os cristãos da sinagoga, fecharam a porta da sinagoga, como que dizendo para eles: vocês não vão fazer parte do povo de Deus. E Jesus está dizendo aqui: não são os judeus que têm esse controle, a chave de Davi está comigo, sou eu que decido quem entra no reino de Deus e quem sai. Essa autoridade pertence a mim. Os judeus não têm autoridade sobre isso. Isso traz conforto para a igreja em Filadélfia. O Senhor está dizendo: vocês são meu povo, porque eu que controlo a entrada no reino. Eu é que abro e eu que fecho. Veja que mensagem importante para uma igreja que estava sofrendo. Jesus se apresenta então como aquele que tem autoridade sobre o reino de Deus, que pode garantir acesso à casa de Davi. Mesmo no capítulo 3, aqui, um pouco mais adiante, no verso 12, ele fala do nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, que desce do céu. É o Senhor que abre as portas da nova Jerusalém para os seus escolhidos. Ele tem todo o poder, todo o controle, e Ele dá esse privilégio
ao seu povo. As chaves do reino pertencem a Cristo, mas nós lembramos quando o Senhor falou com Pedro, lá em Mateus 16, dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que alguns interpretam, por isso vem a tradição de que Pedro é o porteiro do céu, né? Às vezes, quando pequeno eu ouvia isso, eu imaginava Pedro na porta do céu com uma chave imensa, um monte de chave aqui no cós, abrindo as portas e fechando. Tem absolutamente nada a ver. Quando diz dar-te-ei as chaves, lembra? Chave é sinal de autoridade, de poder. O que Jesus está dizendo a Pedro é: olha, Pedro, eu tenho o controle sobre as portas do reino, e eu estou compartilhando com vocês, a igreja de Cristo, esse poder. Por meio do evangelho, vocês abrem as portas do reino para os perdidos. Então, o Senhor tem controle e dá para a sua igreja esse imenso privilégio de usar o evangelho, a palavra dele, como uma chave que abre o caminho da nova Jerusalém, do reino eterno, para aqueles que não conhecem Cristo. Então é uma grande honra que o Senhor, que tem as chaves de Davi, compartilha conosco, e devemos nos alegrar por isso. Verso 7 então nos mostra que Cristo está do lado dos fiéis. Ele é quem controla o acesso, Ele é quem abre a porta, Ele é quem fecha, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, e os cristãos não estão sós. Jesus está com eles, Jesus está conosco, amém? Ele está realmente do nosso lado. Versos 8 e 9 mostra que o Senhor não somente está do lado dos fiéis, mas Ele encoraja os fiéis. Ele tem palavras de consolo, de ânimo para aqueles que são fiéis. Veja o verso 8 e 9. Conheço as tuas obras. Como eu disse, em todas as igrejas esse verbo aparece. Conheço as tuas obras. E quando a Bíblia diz, quando o Senhor usa a palavra conhecer, mencionei isso várias vezes, conhecer é mais do que ter informação, é mais do que saber fatos. Conhecer fala de conhecer intimamente. Lembra, mencionei domingo passado, a Bíblia falando do casamento, por exemplo, da união do marido com a mulher. Ele diz: Adão conheceu a sua mulher Eva e ela concebeu. Amós 3, o Senhor diz: a nenhuma outra nação do mundo eu te conheci, senão a vós outros, ó casa de Israel. Claro que Deus conhece todas as nações do mundo, mas um conhecimento especial, íntimo, de um Deus que se relaciona, que promete, que cuida, Ele só tinha com esse povo. Então por isso Ele diz: de todas as nações da terra, somente a vós outros eu vos conheci. E aqui para a igreja em Filadélfia, sofrendo perseguição, Ele diz: eu conheço vocês. Ou seja, vocês não estão sós. Não percebam, não imaginem nunca que vocês estão sozinhos. Isso é algo importante, irmãos, porque no meio da provação, da luta, há uma tentação muito grande de acharmos que estamos sós. Quando lê as Escrituras a próxima vez, observe isso. Uma passagem que sempre me chama a atenção sobre os olhos do Senhor, a misericórdia do Senhor e os seus ouvidos atentos a receber e ouvir o clamor do seu povo, são os primeiros capítulos de Êxodo. Quando o Senhor manda Moisés, Ele diz: Moisés, eu ouvi o clamor do povo, eu conheço o sofrimento deles, eu sei o que Faraó está fazendo com eles. Olha isso, 420 anos. Tenho certeza que muitos daqueles já diziam: não, o Senhor não está nem aí para nós, Ele nos esqueceu. Ele esqueceu as promessas feitas aos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Se o Senhor quisesse fazer alguma coisa, Ele já teria feito. José morreu, outro rei se levantou que não conheceu a José. Hoje nós saímos de uma condição de honra e somos escravos, estamos degradados, estamos sendo exterminados aqui. Nós estamos sós. Deus diz: não, eu conheço o sofrimento. Eu sei, é interessante, eu sei o que Faraó está fazendo lá. Deus conhece os fiéis, Deus olha para nós, Deus conhece quando nós temos pouca força, mas conhece quando, apesar da pouca força, estamos guardando a palavra dEle. O Senhor não nos deixa sozinhos, conhece a nossa necessidade e entende as nossas fraquezas.
e se alegra quando nós fazemos o que podemos, por esperar nele. Nem sempre é tudo o que deveria ser feito, mas na nossa fraqueza, às vezes, nós não temos muito o que fazer. Mas ele valoriza o pouco que fazemos, porque fizemos tudo para a sua glória, era tudo o que podíamos fazer. Eu gosto dessa ilustração em Marcos, capítulo 9, sempre me chama a atenção, e eu tenho usado muito para pessoas em aconselhamento, pessoas que às vezes estão tão tristes, tão desanimadas, que não conseguem fazer muita coisa, a não ser chorar, e quase acham que estão incapacitadas. E eu digo, não, faça o que você pode, faça o que você pode. Pode ser que não é o ideal, mas faça o que é possível e o Senhor vai lhe abençoar. Em Marcos capítulo 9, aliás, não é Marcos capítulo 9, é capítulo 8, que hoje eu usei 9 na EBD e fiquei com 9 aqui na cabeça. Eu acho que é 8. Mas eu vou já achar. Agora é questão de honra. Eu estou pensando no texto da mulher que ungiu os pés do Senhor, que agora desapareceu da minha Bíblia. Alguém está encontrando aí no Evangelho de Marcos? (14), não é? Isso mesmo, 14 a partir do verso 7. Irmã, me salvou. Quem foi que me salvou? Vai receber uma coroa no céu. Marcos capítulo 14. É isso mesmo. A mulher que ungiu o Senhor em Betânia. Quando os discípulos reclamam do Senhor pelo que ela fez e pelo desperdício que foi, o Senhor responde de uma maneira muito interessante. Verso 6 diz: mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Acho interessante essa expressão, né? Vocês estão preocupados com os pobres? Vocês terão sempre condições de ajudar os pobres. Então, a questão aqui não é outra, vocês não estão pensando tanto nos pobres. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela, porém, fez o que pôde. Essa frase me chama a atenção. Ela fez o que pôde, ela não tinha muita coisa. Tudo que ela tinha era esse perfume. Certo? Poderia alguém fazer outra coisa? Sim, mas ela só tinha isso. Então, tudo que ela podia fazer, ela fez. E Jesus aceitou e elogiou a mulher. Então, isso nos mostra, irmãos, que o Senhor conhece a nossa necessidade, conhece a nossa fraqueza, e olha o nosso coração muito mais do que a quantidade de coisas que fazemos. Às vezes não temos condições de fazer muito. A igreja em Filadélfia, por exemplo, era uma igreja pequena, não tinha influência. Até ele diz: eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que vocês não têm expressão nenhuma na sociedade, mas vocês estão fazendo o que podem. E o Senhor elogia e é glorificado nessa pequena igreja pela sua fidelidade. Lembremos que o Senhor não está tão impressionado com quantidade, mas com fidelidade, maneira como nós o servimos. Cristo conhece então a nossa pouca força, a nossa necessidade, mas Ele conhece também o nosso coração. Voltando, Apocalipse capítulo 3, verso 8: conheço as tuas obras. Tem um parênteses, vamos já comentar esse parênteses, mas passando o parênteses ele diz que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o Senhor está dizendo: eu sei que o que vocês fazem é muito pouco, mas eu olho o coração de vocês, e vocês estão guardando, conservando. O verbo guardar aqui é a ideia de segurar com firmeza. Vocês não estão abandonando a verdade que receberam. Vocês conservam como um tesouro a minha palavra, e isso é algo que eu reconheço. Tem pouca força,
mas estão guardando a minha palavra e não estão negando o meu nome. Mantinham um testemunho fiel diante de todas as adversidades. O Senhor mostra o seu cuidado e encorajamento pelo envolvimento com a sua igreja. Ele diz ainda nesses versos, seguindo em Apocalipse 3, verso 9, diz: eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te que eu te amei. O Senhor se envolve com a sua igreja, protege, zela por ela. Eis que, interessante que essa expressão eis aparece no parênteses, lá no verso 8, quando diz: eis que tenho posto diante de ti. No verso 9, eis que farei que alguns de ti. E no final do mesmo verso 9, eis que os fareis vir. Parece uma expressão pequena, meio sem sentido, quase uma interjeição que você poderia retirar, mas não pode. Especialmente na língua original, essa palavra é uma palavra de ênfase. É como que o Senhor dizendo: olha, prestem bem atenção. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu sei da necessidade de vocês, mas eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta, e essa porta ninguém vai fechar. Essa porta é o reino de Deus, a salvação que foi aberta para vocês. Eu os trouxe para o reino, ninguém fecha. Verso 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás venham, se prostrem aos seus pés. Aqui ele fala dos falsos judeus. Por que falsos judeus? Porque eles rejeitam o Messias. De forma autêntica, eles não são realmente, entre aspas, filhos de Abraão. Lembra o Senhor Jesus em João 8, discutindo com os fariseus? Ele disse: se Abraão fosse o vosso pai, vocês teriam temor de mim. Não é Abraão que é vosso pai. E os judeus se sentem mal, porque dizer que Abraão não é o pai é dizer que não faz parte da linhagem do povo de Deus. Mas isso não é tudo. O Senhor diz outra coisa mais séria: vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os seus desígnios. Assustador. Pensavam que estavam seguindo o exemplo de Abraão, se orgulhavam de ser judeus, e o Senhor diz: vocês não sabem nada sobre o seu pai Abraão, vocês não têm a mesma fé que Abraão teve, vocês nem são dignos de fazer parte da linhagem genética de Abraão, vocês são falsos, vocês pensam que fazem parte do povo de Deus, mas vocês pertencem à sinagoga de Satanás. Estranho isso, né? Muito esquisito. Um grupo de pessoas religiosas, com práticas religiosas, que se julgavam povo de Deus, e o Senhor diz: vocês na verdade pertencem a Satanás. É algo muito sério que o Senhor está dizendo aqui. Que a profecia de Isaías 60 e 14, interessante, várias profecias no Antigo Testamento falam de Jerusalém como sendo o centro do reino de Cristo, a capital do seu reino. Apocalipse 20 vai falar do reino milenar. Se o Senhor não voltar até lá, nós vamos chegar no Apocalipse 20, tá certo? Se você chegar algum dia que eu não tiver, é porque aconteceu arrebatamento, os irmãos continuem os trabalhos aqui, não. Espero que nenhum de vocês veja aqui se isso acontecer. Mas Apocalipse 20 fala do Senhor Jesus descendo, estabelecendo o seu reino, prendendo a Satanás por 1000 anos, e essa terra vivendo numa condição que o homem nunca viu, exceto Adão antes do pecado. Até os animais serão diferentes, é o reino milenar, e Jesus vai reinar a partir da cidade de Jerusalém. Zacarias diz que os seus pés irão tocar no Monte das Oliveiras, e o monte vai se abrir em 2 partes. E eu acredito literalmente nisso. Alguns que interpretam as profecias simbolicamente: não, essa 1000 anos não é 1000 anos, é um bom tempo. Essa questão de rei, não, Jesus não vai reinar e tal, e começam a interpretar alegoricamente as profecias. Não façam isso, não aceitem esse tipo de interpretação, por uma razão muito simples. Se você começa a interpretar profecias de maneira alegórica,
você vai ter que alegorizar 25% da Bíblia. 25% das Escrituras é profecia. Então é muito sério. A maneira como você aproxima e interpreta profecias tem que ser a maneira como o Senhor deu. Ou do contrário, você terá problemas em 1/4 da Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor virá, vai reinar, Jerusalém será a capital do seu reino, e dizem várias profecias que o povo judeu serão os servos, os primeiros ministros do Senhor. Por isso que sempre pessoas que falam de profecias e tal, tem muita relação com Israel, com os judeus e tal. Na sequência de Apocalipse a gente vai ver isso. Eu acho até que alguns exageram um pouco, quase que achando que só porque é judeu já é salvo, mas não é não. Precisa se arrepender dos seus pecados igualmente. Mas as profecias mostram os judeus numa posição de autoridade e os gentios vindo adorar o Deus de Israel e se curvando de certo modo, prestando homenagem à nação de Israel. Aqui é o contrário, são gentios que têm judeus curvando-se aos seus pés, invertido. Por quê? Porque Cristo protege a sua igreja. Não interessa de que nacionalidade for, Jesus vai manter a sua verdade e vai honrar os fiéis, independente de que parte do mundo ele pertence. Cristo, portanto, está do lado dos fiéis, e não somente isso, ele encoraja os fiéis. Ele é aquele que nos dá ânimo nas nossas lutas. O zelo do Senhor em julgar os inimigos da igreja também é visto aqui. Cristo vai tratar com aqueles que tentam destruir a sua igreja. Paulo diz: se alguém destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Muito importante, meus irmãos, lembrem disso. Eu sempre tenho medo de pessoas que passam a falar mal da igreja de Jesus Cristo por alguma razão, e alguns até que se dedicam a destruir a igreja de Cristo. É perigoso isso, porque o dono da igreja tem zelo e tem ciúmes por ela. É um grande privilégio pertencer à igreja de Cristo, mas também uma grande responsabilidade, porque o que nós fazemos repercute no corpo todo, e o Senhor zela pela sua igreja, e nós devemos lembrar sempre disso. Cristo preserva os fiéis. Verso 10 mostra a preservação do Senhor de uma maneira muito especial. Vou correr por causa da hora, temos a ceia, mas chegaremos na Nova Jerusalém sim, não se preocupe. Verso 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Primeiro ele dá o motivo, porque guardaste, novamente o verbo guardar, segurar, apropriar-se da verdade. Uma vez que vocês guardaram a palavra da minha perseverança, o que quer dizer isso? O exemplo de perseverança do Senhor, que também sofreu, que foi perseguido, que suportou morte de cruz, mas foi perseverante em obedecer o Pai. E o Senhor está dizendo: vocês estão seguindo o meu exemplo, vocês guardaram a palavra da minha perseverança, aquilo que foi ensinado acerca da minha conduta, em seguir a vontade do Pai. Por causa disso, tem uma promessa: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Essa expressão é extremamente importante em Apocalipse e divide muitas opiniões. A hora da provação. Que provação é essa? Que hora é essa? É algo determinado? É algo específico? É algo localizado em Filadélfia? É algo universal? O que é isso? Eu acredito que o Senhor está falando exatamente da provação da grande tribulação, a provação que virá sobre toda a terra. Por quê? Porque ele fala em termos gerais, a hora da provação, que há de vir não sobre a cidade, mas sobre o mundo inteiro. Então ele está falando de uma provação específica. Que provação específica é essa? É aquela que está registrada em vários capítulos, quando o juízo de Deus é derramado sobre a terra. É descrito na abertura dos selos, das taças, das trombetas. É o que a Bíblia chama da grande tribulação. É o que a Bíblia chama do período das angústias de Jacó. Jeremias fala disso. É aquela última semana das 70 de Daniel. Sei que é muita coisa que eu estou falando para vocês, mas
vamos pelo menos em Daniel 9, só para recordar isso. Guarda Apocalipse e dá uma olhada em Daniel capítulo 9. Em outro momento, o Senhor permitindo, nós iremos estudar esse texto com mais tempo e mais detalhe. Daniel capítulo 9, a partir do verso 24. Vou ler e só dar umas pequenas explicações para compreender essa questão da provação que há de vir sobre toda a terra. Daniel 9 diz 9:24, 70 semanas. 70 semanas de anos. Dá para a gente entender claramente isso em outras partes, que é semanas de anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, isso na época de Esdras e Neemias, até ao ungido, ao príncipe. Quem é o ungido e príncipe? Jesus Cristo. Desde a saída da ordem, lá pelo imperador Ciro, imperador da Pérsia, que permitiu a reconstrução de Jerusalém, até a vinda do ungido, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 dá 69, mas ele falou em 70 lá em cima. Está faltando uma, né? Estão faltando 7 anos na contagem de Daniel aqui. Ele diz: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, com mais 7, né? Ele falou 7 e 62. Então, depois da semana de número 69, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Olha a semana que está faltando aí. Vem um príncipe que vai firmar uma aliança com o povo de Israel por uma semana, se apresentando como ungido, como Messias. Falamos sobre os judeus que negam, até hoje, muitos deles, que Jesus é o Messias. Se o Messias não veio, eles estão esperando o Messias. O grande problema é que Paulo diz que aqueles que rejeitam a verdade abraçarão a mentira. Como eles rejeitam o verdadeiro Messias, eles vão abraçar o falso Messias, que não é nada mais, nada menos que o anticristo, que virá e vai fazer um acordo com os judeus e será recebido por eles como se fosse o Cristo. Veja só, rejeita a verdade, abraça a mentira. E Daniel continua dizendo: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Jesus usa essa expressão. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Voltando ao Apocalipse, agora só para explicar essa hora da provação. O que o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia é: vai vir uma provação sobre o mundo inteiro, para julgar os que habitam sobre a terra. Não temos tempo de ver todas as referências, mas quando fala dos que habitam sobre a terra, nunca fala da igreja em Apocalipse. Sempre está falando daqueles que serão julgados pelo juízo do Senhor. E o Senhor está dizendo: vai vir esse tempo que será a aprovação sobre todo o universo. Mas porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou livrá-los da hora, é interessante, do momento dessa provação. 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo será retirada. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. 1 Coríntios 15 fala de abrir e fechar de olhos, a trombeta do céu vai soar e o Senhor vai levar a sua igreja, vai simplesmente desaparecer. É o que a Bíblia chama do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. O arrebatamento vai acontecer antes que o anticristo instale o seu reino no mundo e comece o período da grande provação que Daniel
falou e que Jesus Cristo falou. Que ele disse: se não fosse pelos eleitos, o Senhor abrevia aquele tempo por causa dos eleitos, porque será um tempo de grande angústia. Nós vamos ver essas angústias. Apocalipse, a partir do capítulo 6, começa a descrever o juízo de Deus caindo sobre esse mundo. Os montes sendo abalados, 1/3 da população da terra morrendo, 1/3 dos seres vivos no mar morrendo, a ação de Satanás, o juízo de Deus, fome, peste, doenças, o sol queimando as pessoas, feridas brotando. Será um tempo terrível. Por isso aqui é chamado a grande tribulação. A semana toda é a tribulação, mas a metade final é o que o Senhor chama da grande tribulação. O que é bom para a igreja de Cristo é que o Senhor está dizendo: eu vou livrá-los dessa hora. Vocês não irão experimentar nesse mundo o juízo que eu tenho para aqueles que habitam na terra. O Senhor, portanto, preserva os fiéis. Isso é uma grande promessa, é algo que deve nos animar. Versos 11 a 13. O Senhor recompensa os fiéis. Ele não somente está do nosso lado, Ele não somente nos aconselha, Ele não somente nos preserva, mas Ele nos recompensa pela nossa perseverança. Verso 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa recompensa é muito importante. Primeiro, porque acontecerá em breve. O Senhor diz: venho sem demora. A ideia de sem demora aqui não é nem tanto a questão de rapidamente, mas de uma maneira inesperada, de uma maneira iminente, de uma maneira que pode acontecer a qualquer momento e ninguém sabe quando. Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Jesus disse que é como ladrão de noite. Então é um momento em que ninguém sabe quando vai acontecer. Por isso ele diz: eu virei em breve, eu virei de uma maneira inesperada, uma maneira em que ninguém pode prever. Qualquer momento poderemos ser chamados pelo Senhor para receber a nossa recompensa. Qualquer instante. O que é que falta no programa de Deus para que a última semana de Daniel se cumpra, para que o anticristo instale o seu reino e comece aqueles dias terríveis descritos por João? Não falta nada. Somente o Senhor, na sua soberania, decidir. Pedro diz que ele é longânimo, não quer que ninguém pereça. Os homens ficam zombando dele, dizendo: não vai acontecer. Essa história que Jesus vai levar a sua igreja, que ele vai voltar, desde que meus pais dormiram, que falavam disso, e nem aconteceu. Até agora nós estamos aqui. Jesus diz: a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então é importante lembrar disso. Ele virá em breve, ele virá sem demora. Essa recompensa é destinada aos que são salvos. Quando ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O sentido aqui não é receber uma recompensa por causa do nosso esforço em perseverar. Se você se esforçar bem, você será salvo. Não. A ideia é: os que são salvos, Deus é que preserva os salvos, mas Ele preserva por meio da sua fé firme. O instrumento que Deus usa vai ser a nossa perseverança, a nossa decisão de segui-lo em qualquer momento. Eu não serei salvo pelo meu cuidado em perseverar e guardar a palavra de Deus, mas todos os que serão salvos serão reconhecidos por terem guardado a palavra do Senhor. Deus guarda, mas o meio pelo qual Ele guarda é nos dando uma fé operante, dedicação, disposição para segui-lo em qualquer momento. A coroa, em Apocalipse 2, verso 10, fala da coroa da vida. É exatamente isso. E quer dizer a coroa da vida. Poderíamos ler assim: a coroa que é a vida, o prêmio que é a vida eterna, a recompensa que o Senhor tem para os seus servos. Além disso, esses versos finais mostram a grandeza dessa recompensa. Primeiro, mostra a eterna glória nos céus que nós teremos como recompensa. Verso 12: ao vencedor
Quem é o vencedor? Todos aqueles que têm a Cristo como Salvador. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. João diz: todos os que realmente têm a Cristo como Senhor e Salvador serão vencedores. Não é um grupo especial. Vencedor aqui é outra palavra para aqueles que foram salvos por Cristo e que decidiram realmente andar com o Senhor. Aos salvos, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Isso fala da eterna glória que teremos nos céus. Coluna lembra estabilidade e honra. E lembra nos templos pagãos da Grécia e tal, eles tinham aquelas colunas e às vezes esculpiam nas colunas a imagem dos deuses. As colunas serviam para mostrar honra aos deuses. E aqui o Senhor usa figuradamente a mesma ideia. Vocês serão honrados no santuário de Deus, na Nova Jerusalém, nos céus. Vocês, fiéis, estarão como colunas, serão reconhecidos como nesse lugar de honra no templo do Senhor, que na verdade o Senhor está pensando aqui nos céus. Interessante que um povo acostumado a fugir por causa dos terremotos, aqui recebe uma promessa de estabilidade e segurança. Vocês vão para um lugar onde não terá mais terremoto, vocês estarão firmes como uma coluna, no templo, nos céus que pertence ao Senhor. Depois ele diz, não somente vai fazer dos fiéis coluna no santuário, de onde jamais sairão, mas diz também: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Gravar sobre eles o nome de Deus significa uma eterna identificação com o Senhor. Eles terão o nome do Senhor. Nome lembra a essência da pessoa. Na Bíblia a palavra nome, o nome do Senhor significa a plenitude do Senhor. E ele está dizendo: vocês serão identificados com o próprio Deus, receberão a glória plena do Senhor. Outra recompensa, cidadania celeste e eterna na Nova Jerusalém. Terão o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus. Os cidadãos nas cidades antigas, eles tinham os seus nomes registrados em livros. Isso identificava que ele pertencia àquela cidade. E aqui o Senhor Jesus diz: vocês terão seus nomes escritos como cidadãos da Nova Jerusalém. A recompensa é muito grande. E o que é essa Nova Jerusalém? Apocalipse 21, 22. Leia e você verá qual o nosso destino glorioso. Como é bom pensar que nós temos essa segurança, somos realmente cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus. Aqui nós somos apenas peregrinos, passando rapidamente. Mas o nosso nome de fato está escrito nos céus. E nós temos como segurança essa promessa: vocês serão cidadãos plenos da Nova Jerusalém. Isso é algo maravilhoso. E ele termina falando da completa e renovada identificação com Cristo, quando ele diz também, não somente o nome da Nova Jerusalém, que desce do céu vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Novamente, nome lembrando plenitude. Não quer dizer que Jesus tem um nome obscuro, escondido. Quer dizer que aquilo que ele é vai ser revelado plenamente para nós. É como se nós estivéssemos conhecendo a Jesus pela primeira vez. Essa é a ideia. Vocês terão intimidade e conhecimento comigo como se nem me conhecessem antes. Vão ver o meu novo nome, quem realmente eu sou. João diz que nós seremos semelhantes a ele, 1 João capítulo 3, porque haveremos de vê-lo como ele é. E essa vai ser uma comunhão renovada e plena, um conhecimento com o Senhor tão especial que nós nunca tivemos antes. Aí estão as promessas, as recompensas para os fiéis. Vale a pena perseverar servindo a Cristo. O que nos aguarda no futuro, as promessas do Senhor, são gloriosas demais. Qualquer preço que for pago, vale a pena. Nada se compara em receber essas promessas de Cristo. Meus irmãos, sabendo que Cristo é glorificado em nós, quando somos capazes de perseverar, mesmo em meio às provas, devemos reconhecer que as provações são uma parte importante do nosso andar com Cristo. São uma parte importante.
É por meio das provações, dos embates, das lutas nessa vida, que nós somos testados, provados e aprovados na nossa fé. Provações não devem ser elementos estranhos, não devemos ficar assustados quando somos provados. Provações na vida de um servo de Deus não é para destruir, é para aprová-lo, é para refinar a sua fé, não é para afastá-lo de Deus, é para aproximá-lo mais do Senhor. Provações são instrumentos pelos quais a glória de Cristo vai brilhar em nós. Sem elas, o nosso brilho seria pequeno. Mas quando o Senhor nos permite entrar na fornalha de fogo, 7 vezes acesa, quando nós saímos dali, a nossa fé foi purificada como ouro. Não existe pureza para o metal que não passa pelo fogo. Queremos realmente resplandecer a glória de Cristo, nós precisamos de provações. Assim dá para entender o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5: nos gloriamos nas próprias provações, sabendo que a provação produz perseverança. É isso que nós precisamos, perseverança para não desistir. São as provas que fortalecem os músculos da nossa fé, para que nós sejamos perseverantes. Se você está agora vivendo um tempo de duras provas, eu sei que alguns estão, nesse momento sentindo o calor da fornalha, quase como aqueles amigos de Daniel, lembre-se, as provas não vão lhe destruir. Deus permite para lhe purificar, para que você seja mais útil para o Senhor. Além disso, nós sabemos que nunca estaremos sozinhos nas provas. O Senhor nos acompanha, o Senhor nos consola, o Senhor nos renova a esperança, o Senhor se manifesta em nós. Lembra os 3 amigos de Daniel lançados na fornalha de fogo? Qual foi a grande surpresa para o rei depois que ele olhou dentro da fornalha? Ele perguntou para os homens: nós não lançamos 3 pessoas? Sim, mas eu vejo 4. E um tem a aparência de filho dos deuses. Sabe quem era lá? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que viria um dia se fazer homem e morrer por nós. Ele foi na fornalha com seus servos. Ele está dizendo à igreja em Filadélfia: eu vou com vocês também. Não desistam, não desistam. Vocês não estão sós. Deus está conosco. Amém? Deus nos abençoe.